Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Pregão Descomplicado. Hoje é dia 14/7/2016, quinta-feira. Meu nome é Joaquim e juntos nós vamos analisar o dia de hoje na BMF Bovespa. Um dia mais uma vez de alta, né? Que surpreendeu muitos analistas, né? Muitos investidores, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos começar pelo nosso site aqui, é o planetadaytrade.com, www.planetadaytrade.com, que você pode acessar para ter bastante informações, né? Cotações de moedas, de commodities, notícias, análises, gráficos, valores de ajuste todos os dias, o último vídeo do Pregão Descomplicado, né? Destaques, ações que foram destaques no dia, nomenclaturas, calendário econômico, né? A carteira teórica do Ibovespa, né? Quais as ações que compõem com sua participação, né? Notícias como essa da Energisa, né? Que vai fazer um IPO, né? Na bolsa, né? Certo? Tem sempre alguma novidade, sempre algum comentário, né? Também existe o link para o nosso grupo do Facebook, né? Para o nosso canal do YouTube, contato, onde vocês podem mandar sugestões, críticas, pedir análise de alguns papéis, né? Para a gente verificar aqui no Pregão Descomplicado, enfim. É um local que você pode usar todos os dias, né? Para te auxiliar nos seus trades. Bem, vamos começar mais uma vez, né? Como sempre, analisando o índice Bovespa, o IBOV, né? Nós falávamos ontem, né? Sobre a possibilidade de um movimento de correção, né? Porque até ontem já eram 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de alta consecutivos e seria normal hoje iniciar um movimento de correção até as médias móveis. Entretanto, né, para variar um pouco, a notícia que veio lá de Brasília hoje foi uma notícia favorável, né? Geralmente vem notícias ruins, né? Vem escândalos, vem situações complicadas de lá, né? Mas dessa vez veio uma notícia boa em relação ao processo de cassação do Eduardo Cunha, da eleição do novo presidente da Câmara, né? E aliado a um otimismo no mercado internacional, né? Aconteceu mais um dia de alta, né? Então veja bem, já o 7º dia de alta consecutivo, né? E se você pegar dentro deste mês, né? Veja só, no mês de julho nós tivemos dia 1º aqui, né? Dia útil, depois aqui dia 4 o dia 8 e dia 11 o dia 14. Então são 10 dias úteis com pregão na BMF Bovespa, né? E veja só, nesses 10 dias úteis, né, nós temos 7 pregões de alta consecutivo, um negativo, que foi o 8º, né? Depois esse aqui, o 9º, né? E esse aqui, o 10º dia útil. Ou seja, de 10 dias úteis, apenas um dia o Ibovespa caiu e ficou negativo, né? E é realmente um movimento de alta considerável, né, do Ibovespa. Veja que nós podemos traçar aqui
uma projeção de Fibonacci a partir deste fundo. Então, ó, aqui, onda 1 para cima, onda 2 para baixo, onda 3 seria a projeção de 100% de Fibonacci em 52.560, que ele já passou há muito tempo, né? Já chegou a 161,8% da projeção de Fibonacci, né? Quer dizer, hoje ele ultrapassou e bastante, né? Ultrapassou 700 pontos aí acima, né, da projeção de 161,8% de Fibonacci. Quer dizer, está muito bonito, é um movimento de alta muito forte, né? O mercado em tendência de alta agora no gráfico diário, ninguém tem dúvida mais sobre isso, né? Rompeu esse topo anterior, né? Eu vou destacar aqui, ó, rompeu esse topo anterior aqui, né? Depois rompeu novamente esse topo anterior aqui, né? E tá bem em alta, né? Veja só que se nós pegarmos aqui e traçarmos uma linha aqui, ó, veja só, no preço de fechamento de hoje, né? Olha só como que superou, né? Já essa máxima aqui, né? Quer dizer, tá bem bonito mesmo o índice Bovespa nesse gráfico diário, né? Certo? Tá com uma alta expressiva. Entretanto, a possibilidade de correção ainda existe, né? Veja que são 7 dias consecutivos de alta, certo? São o candle de hoje fecha no movimento forte, né? Foi um movimento aqui de 1,62% de alta, fechou cotado a 55.480 pontos. Nós falávamos que ele ia buscar os 55 mil, né? Agora já rompeu esses 55 mil, né? Tá bem acima da média móvel de 17 períodos. A média móvel de 17 está cruzada para cima da de 34, se afasta da de 34, está inclinada para cima, né? E amanhã, que é o último dia desta semana, né? Uma sexta-feira, um dia complicado, um dia que às vezes tem muita volatilidade, né? Certo? E por ser, né, anterior, é o último pregão antes do final de semana, muitos realizam seus lucros para não ficar posicionado no final de semana. Ainda não sabemos, né, se o ocorrido lá na França, na cidade de Nice, que parece ter sido um atentado terrorista, se isso vai influenciar negativamente o mercado internacional, que pode, por consequência, influenciar no nacional, né? Então, amanhã pode começar a haver um movimento de correção até a região das médias, né? Fazendo movimento de queda para ir buscar, né, as médias aqui de 17 e 34 períodos, né? Se isso acontecer amanhã, não é algo assim preocupante, né? É algo já que se espera, né? Que faça um movimento de correção, né? Veja que esse movimento de correção ele pode ser, na verdade, uma lateralização, né? Ou seja, ele pode ficar fazendo movimentos aqui laterais, né? Um dia cai, outro dia cai mais um pouco, outro dia sobe mais um pouco, né? Fica fazendo
movimentos aqui, né, desse tipo, que aí a média de 17, né, vai se aproximando, né, certo? E aí chega próximo já do valor aqui e depois ele continua a subir, né? Então vamos ver, né, como que vai ser o comportamento do Ibov amanhã, que é o último dia da semana, né? Vamos aproveitar para olhar a semana, né? Uma semana alta expressiva, né? 4,4%, né? Ainda temos amanhã para fechar esse candle, né? Mas já rompeu a máxima desta semana aqui, que tinha sido em 54.977 pontos, né? É importante que amanhã feche o que amanhã vai fechar esse candle, que esse fechamento seja acima desta máxima desta semana aqui, né? Média de 17 períodos cruzada para cima, se afastando da de 34, né? No gráfico mensal, né, já rompeu a máxima do mês passado, né, de junho, de maio e de abril, né? Veja que agora próximo alvo do Ibov seria essa máxima em 58.574 pontos, né? Aqui é mês de maio, né? Certo? Seria a máxima do mês de maio. Não, tem alguma coisa errada aqui, né? Maio de 2015, né? Seria a máxima de maio de 2015, né? Então, vamos ver se o mercado continua nessa tendência de alta e vai romper essa máxima de maio do ano passado, né? Puxa, que bonito, né? Veja que tem uma linha aqui, né? Uma linha tendência de baixa aqui, né? Que já foi rompida faz tempo, né? E tem uma outra linha que seria aqui, né? Deixa eu apagar essa aqui. Deixa eu traçar. Tem outra linha aqui, né? Que também já está rompida e já está acima, né? A média de 17 começa a se aproximar da de 34, né? Quer dizer, tá bem bonito, né? Ainda tem bastante dias aqui para fechar esse candle, né? Porque aqui é o gráfico mensal. Vamos ver, teria ainda 10, 11 dias ainda de pregão, né? Contando amanhã, né? 11 dias para fechar essa vela, que seria o ideal continuar subindo mais um pouco aqui para ir buscar esse topo anterior, né? E fechar esse candle acima destes 3 candles anteriores aqui e acima dessa linha de tendência de baixa, né? Bem, vamos partir agora para as ações da Petrobras, né? Petrobras hoje cotada 10,93, fechou 2,82% de alta, né? Veja que esse preço de fechamento está acima da máxima de antes de ontem, né? Tá em uma tendência de alta aí no gráfico diário, média 17 bem cruzada, bem para cima da de 34, né? Já passou também esse topo aqui, né? Esse topo anterior aqui, né, que estava na casa de 10,53, quer dizer, já superou em 40 centavos aí essa máxima aqui, aproximadamente. E a Petrobras parece, né, que vai continuar subindo, né? Vamos ver se as notícias, a cotação do petróleo no mercado internacional, se tudo isso ajuda a Petrobras, né, nessa caminhada aí.
E vamos ver no semanal agora. No semanal, veja, uma alta expressiva, né? Certo? A média cruzada para cima, se afastando da de 34, né? Já 11% de alta essa semana, né? Amanhã esse candle vai fechar, né? E vamos ver como que vai ficar a Petrobras. No gráfico mensal, ela está aqui chegando na região da média de 34 períodos, né? Esse gráfico ainda temos 11 dias, né, para fechar, né, esse candle. Então vamos ver como que a Petrobras vai se comportar até o final deste mês, né? O ideal seria romper, né, fechar este candle acima da média de 34 períodos. Bem, partindo agora para nossa amiga Vale, né? A Vale hoje no gráfico diário fechou negativa em 2,47%, cotada a R$ 13,82. Pode ter iniciado um movimento de correção até a região das médias. Desculpa, pessoal. Pode ter iniciado um movimento de correção até a região das médias, onde ela deve se segurar para depois voltar a subir e buscar o topo anterior aqui, que é o 16,87, né? No gráfico semanal, né, ainda está em alta, né? Ainda está 6,14% de alta. A média começa a se afastar, né, de 17, se afastar da de 34, cruzada para cima, né? Isso é bom. Só que amanhã, né, fecha esse candle, né? É o último dia dessa semana, vai fechar esse candle. Esperamos que feche positivo acima da máxima da semana passada, né? No gráfico mensal, a Vale aqui numa região de dificuldade, né? Está tentando romper a média de 17 períodos. Veja que já fez máxima acima, né? Mas precisa fechar, precisa romper e continuar subindo para ir buscar as máximas dos meses anteriores aqui, né? Bem, hoje fazer um pouquinho diferente, né? Se a gente olhar aqui no nosso site, né, planetadaytrade.com, nós temos aqui no final as principais ações que compõem o índice Bovespa, né? Aqui tem mais participação, é o Itaú, depois a Ambev, o Bradesco, a Petrobras, BR Foods, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou analisar essas principais ações. Então, vamos começar aqui pelo Itaú, né? Já analisamos a Petro e a Vale, vamos olhar agora o Itaú, né? Código é ITUB4, né? Estamos aqui no gráfico mensal, vamos passar para o diário, né? Veja que maravilha hoje, na alta de 2,85%, está cotado a R$ 3,57, né? Uma tendência bem forte de alta, né? Hoje os bancos ajudaram bastante o índice, né? Ontem eles haviam caído, hoje já ajudaram, né? E vamos ver aqui, ó. Se pegarmos aqui o fechamento de hoje, né? Veja que já está bem, que está cruzando, né? Veja só, já superou esse topo aqui, está quase superando, né, essa região aqui, né? Certo? Também esta região aqui, né? E já superou um pouquinho essa aqui, né? Então veja que está bem bonito o gráfico diário, né? Não tem como fazer compra nesses níveis, né? Agora temos que esperar um movimento de correção até as médias, né? Para depois buscar uma oportunidade de compra nesses níveis, nesse patamar, né? Desde que haja uma condição risco-ganho favorável, né? Bem, se nós olharmos o semanal, né? Essa semana está muito bonita, né? 5,10% de alta, né? Certo? Caminha
para chegar a essa máxima de R$ 34,34, né? A menos de R$ 1 de distância dessa máxima, né? E no gráfico mensal, né? Está aqui já esse mês com 10,85% de alta, uma alta expressiva, né? Está acima das médias, a média 17 cruzada para cima, né? da de 34. Tá bem bonito o Itaú, né? Na tendência de alta no gráfico mensal, né? Vem há muito tempo aqui fazendo topos e fundos ascendentes, né? Bom, se nós olharmos agora aqui a Ambev, né? Certo? Faz parte lá da carteira do Ibovespa, né? Então vamos olhar aqui no gráfico diário, né? Hoje a Ambev fechou zerada, né? R$19,10, né? Está na região das médias móveis, está funcionando aí como um suporte, né? Mas tem que voltar a subir, né? Para alcançar essa máxima que foi em R$19,44, R$19,44, né? Veja que ela está encontrando dificuldade para se afastar dessas médias, né? Não dá compra, né? Porque a condição risco-ganho não é favorável, né? E a Ambev está meio que de lado, né? Veja só, vou destacar aqui em amarelo, né? Ó, ela está meio que de lado aqui nesse período, não rompe nem a máxima e nem a mínima, né? Vamos ver como que está no gráfico semanal, né? No semanal, essa semana está negativa em 0,88%, né? A média 17 também está cruzada para cima da de 34, né? Mas precisa terminar amanhã essa semana, o ideal é se recuperando, né? Para fechar próximo à máxima, então acima da máxima da semana passada, né? No gráfico mensal, né? A Ambev está numa tendência de alta clara, né? Mas precisa romper essa máxima em 19,47 para ir buscar depois essa máxima em R$20,06, né? Bem, depois da Ambev, nós temos o Bradesco, né? Vamos analisar o Bradesco. Bradesco, né? No gráfico diário, né? Hoje fechou a R$ 28,30, alta de 4,12%, uma alta expressiva, né? Já rompeu esse topo anterior, né? Está na tendência de alta agora no gráfico diário, média cruzada para cima, se afastando da de 34, né? Tá muito bonita, né? No semanal, né? Também está já com 6,75% de alta, né? Já rompeu a máxima dessas semanas anteriores, né? Quer dizer, está bem, veja só, aqui agora, nesses níveis aqui onde está, tem esse topo anterior aqui, que está na casa de R$ 29,06, quer dizer, são 76 centavos que ela precisa subir para alcançar, né, essa máxima nesse topo anterior aqui, né? Tá bonito também no gráfico semanal. No gráfico mensal, né, também está acima, né? Então, o Bradesco realmente é uma ação que está aí numa tendência clara de alta, né? Não tem como comprar agora, né? Temos que esperar um movimento de correção até a região das médias, né? E seguir com o movimento de alta, né? Bom, depois do Bradesco, temos a Petro, que nós já analisamos, aí tem a BR Foods, né? Então vamos aqui, BR Foods, aqui, né? No gráfico diário, que é este que está agora na tela, né? Nós temos hoje
a BR Foods em alta de 0,81%, cotada a R$ 50,92. Ela veio num movimento de queda aqui, né, uma correção, né, agora subiu, né, e está rompendo, né, rompeu topos anteriores, está na tendência de alta aqui no gráfico diário, né, a média de 17 cruzada para cima, se afastando da de 34, né, e sempre é possível um movimento de correção até a região das médias. Né. No gráfico semanal, nós já temos uma semana de alta, né, que já alcançou 3,98%, né, está numa região de resistência, né, que é essa média de 34 períodos, né, e vamos ver amanhã como que vai fechar. O ideal é fechar esta vela amanhã acima das duas médias, principalmente da de 34 períodos, né, para forçar a média de 17 a subir ao encontro da média de 34. No gráfico mensal, a cotação está abaixo das médias, né, mas a média de 17 continua ainda acima da de 34 e pode estar realizando o que a gente chama de teste das médias, né, que é a média se aproximar, não cruzar, voltar a subir e aí romper o topo lá, que está na casa de R$ 70,75, né? Ou seja, 20 reais aproximadamente de distância ainda para chegar lá naquele topo, né? Vamos ver se BR Foods vai ter força para fazer isso, né, para subir novamente e buscar aquele topo anterior. Né? Bom, depois da BR Foods, nós temos a Cielo. Né? Vamos ver a Cielo. Né? Vamos passar para o gráfico diário. Bom, a Cielo nos 2 últimos dias, né, tinha fechado 0,14% de queda e 1,18%. Hoje se recuperou um pouco, fechou em 0,48% de alta, cotada a R$ 35,35. Né? Veja que o movimento de hoje, né, o candle é negativo, mas em relação ao fechamento de ontem, terminou em alta, né, apesar do candle negativo. Né? Essa é uma situação que pode estar fazendo uma consolidação que vai provocar estas médias a se aproximarem do preço de fechamento aqui do dia, né? E aí voltar a subir e romper o topo anterior aqui, que está na casa de 35,75. Né? Se nós olharmos agora o gráfico semanal da Cielo, né? No semanal ela está em alta, né? Essa semana está em alta de 1%, né? A média 17 está acima da de 34 e se afastando da de 34. Tem um objetivo aqui nesse topo anterior, na casa de 35,75, que é o primeiro objetivo, não está tão longe, né? E depois seria a máxima histórica nos 37,96. Né? No gráfico mensal, nós temos aqui esse mês a Cielo em alta de 4,4%, né? E caminhando para se aproximar desse topo histórico ou até mesmo rompê-lo. Né? Depois da Cielo, a Vale nós já olhamos, né? Certo? Vamos ver o Banco do Brasil e o BB Seguridade. Primeiro o Banco do Brasil, vamos lá. Gráfico diário. Né? Hoje muito bonita, uma alta de 5,32%,
cotada a R$19,01, uma alta expressiva, né? Rompeu topos anteriores, a média de 17 cruzou ligeiramente para cima da de 34. Né? Quer dizer, temos uma situação aqui de topos e fundos ascendentes, né? Fechou bem acima da máxima de antes de ontem, né? No semanal, essa semana já está dando 10,33% de alta, né? Temos uma situação interessante com o Banco do Brasil, né? Parece que ele encontrou um suporte nessa região aqui de 15,39, né? E pode ser que esteja caminhando para buscar o topo anterior aqui na região de R$ 23,30. Né? Bem, se nós olharmos o gráfico mensal, né, está na região de resistência da média de 34 períodos. Né? Vamos aguardar qual vai ser o comportamento nesses últimos 11 dias de pregão deste mês. Né? Vamos ver se vai ter força para buscar essa máxima que está em R$ 23,30. Bem, vamos analisar o BBSE3. BBSE3 é o nome da ação do Banco do Brasil Seguridade. Então hoje fechou cotada a R$ 29,04, alta de 3,02%. Uma alta expressiva também. Venceu um período aí de consolidação, né? Vou destacar em amarelo aqui. Né? Esta região aqui de consolidação, né? Que hoje conseguiu, né, vencer para cima, né? Certo? Agora a média de 17 períodos começa, né, já empatou aqui com a de 34, começa a querer subir, né, para se afastar da de 34, cruzar de 34 definitivamente para cima, né, e aí ir buscar novos topos aí, né? Tá num movimento de alta ali naquele candle, não dá compra amanhã, né? Não tem jeito de fazer compra amanhã, tem que esperar se deslocar um pouco mais para cima e depois corrigir até a região das médias móveis. Vamos ver. Banco do Brasil já foi, Seguridade já foi. São essas, né? São essas que eu tinha para analisar hoje, né? Agora, para nós terminarmos, vamos analisar primeiro o mini índice futuro, né, que fechou hoje em alta de 0,88%, cotado a 55.830 pontos. Se nós olharmos, a máxima de hoje foi 56.270 pontos, né, que é mais ou menos a região aqui, né, desse candle aqui, a máxima desse candle. Então podemos afirmar que aqui, né, essa região aqui, acabou influenciando, né, o índice, né, que tinha subido bastante e recuou, né, houve realização, né, e aí recuou um pouco, né. No gráfico, para quem operou day trade, né, o gráfico intraday de 15 minutos, veja que abriu hoje um gap de alta acima da média de 17 períodos e de 34, a média de 17 já estava cruzada para cima de 34, abriu também acima do valor de ajuste, né? Subiu um pouco, não conseguiu romper o topo anterior, voltou, se segurou na região das médias móveis, né? E a partir daqui do rompimento
deste candle de 15 minutos, né? Veja, fez até aqui 422 pontos, o mini índice, né? Veja que nesse ponto, né, ele chegou até os 56.200, né? Depois não conseguiu romper e caiu aqui seus 340 pontos aproximadamente. Se segurou aqui na região de 55.740 pontos, voltou a subir, né? Chegou até 56.270 pontos, depois não resistiu mais, voltou a cair e fechou em 55.830 pontos. Bom, isso no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 5 minutos, né? No intraday também, é claro, nós vemos aqui a tentativa de romper essa máxima aqui que estava em 55.975, ele chegou a 55.990, né? Depois essa máxima aqui chegou a 56.000, né? Não aguentou, caiu e se segurou na região das médias móveis, em especial da de 34 períodos. Voltou a subir novamente, né? Recuou, fez um movimento até a média de 34 períodos, né? Depois subiu novamente, chegou até a máxima de 56.200, né? Voltou, fez um movimento de correção, depois subiu novamente e fechou, né? 56.155 pontos, né? Nessa máxima desse candle aqui, e depois caiu, né? E terminou o dia 56.270, desculpa, tinha visto errado, né? A máxima aqui em 56.270, e aí teve um movimento de queda expressivo aqui até o fechamento em 55.830. Bem, se nós agora olharmos aqui com mais atenção, veja que essa máxima aqui foi a 56.000, rompeu aqui os 55.975, né? Rompeu aqui também os 990, chegou até 56. Quer dizer, veja só, ele fez um para baixo, dois para cima, né? Depois fez um movimento aqui que seria a onda 3, mas se segurou na região aqui da média de 17 períodos, né? Voltou a subir, fez uma máxima aqui em 56.000 pontos, né? Que foi bem tímida, né? Afinal, subiu apenas 10 pontos em relação a essa máxima. Aí esse candle seguinte aqui, né, no gráfico de 5 minutos, né, você poderia ter feito uma venda aqui, colocado o stop curtinho em relação aqui, né, e depois, na perda deste fundo aqui, que foi no 830, ela deu uma derretidinha aqui e chegou até 55.610, né. A partir daqui, só movimento de alta expressivo, né? E depois movimento de queda, de alta novamente, e terminou o dia, né, com a média 17 cotada ligeiramente para baixo da de 34, né? Terminou o preço de fechamento abaixo das médias, né? Então vamos ver, né? Amanhã parece, né, que o índice futuro, o mini índice futuro, vai trabalhar em baixa, né? Até seria normal isso acontecer, porque como muitas ações que compõem o índice Bovespa subiram de uma maneira acentuada, né, é normal que amanhã, sexta-feira, esses que estão comprados, que estão com altos ganhos, vendam suas posições, né,
e aí gere uma pressão vendedora no índice e faça ele cair, né? Porque se amanhã terminar em alta novamente, né, seria muito bom, mas complicado, 8º dia de alta consecutivo, né? Já está bem espichado, né? E é normal que as ações que já estão com bastante ganho, né, que exerçam para colocar dinheiro no bolso e derrubem o índice, né? Certo? Bem, vamos ver o dólar agora, né? Vamos ver o gráfico diário. Gráfico diário, o dólar está se segurando, né? Está bem próximo da mínima aqui, que está em 32,72,50. Chegou hoje até 32,33, né? Certo? 32,33, né? Não está tão longe, né? E amanhã é um dia bem decisivo para o dólar, porque se ele cair novamente, né, ele provavelmente, uma grande chance de romper esse fundo que é 3208,50. Se nós traçarmos aqui, ó, o Fibonacci, nós temos aqui que ele está abaixo já dos 61,8% da retração de Fibonacci, né? Mas pode se segurar, porque isso aqui é uma região, não é um valor preciso, né, exato. Então é uma região, ele pode estar se segurando para a partir de amanhã voltar a subir e tentar romper o topo em 3397. Mas por enquanto a tendência é de baixa e não há que se falar em ficar posicionado na compra, né? Certo? Se nós passarmos agora o gráfico intraday de 15 minutos, né, nós vemos que abriu num gap de baixa, fez nova mínima, subiu, né, fez... tem alguma coisa errada aqui, né? Só um minutinho. É isso mesmo. Fez uma máxima aqui em 3276,50, depois recuou, fechou a 3267. Veja que essa linha, né, que representa a média de 17 períodos, alaranjada, ela estava bem afastada, já se aproximou e cruzou, já está ligeiramente cruzada para cima, né, certo? No gráfico de 15 minutos. No de 5, né, vamos ajeitar aqui, né, certo? No de 5 minutos, né, começou o dia bem afastado, né, conseguiu vencer, né? Aqui dava um trade maravilhoso, né? Quem conseguiu pegar aqui, ó. Vou colocar aqui uma flecha, cadê? Flecha verde aqui nessa máxima e uma flecha vermelha aqui nessa mínima, né? Então a flecha verde o ponto de entrada, a flecha vermelha o stop loss. Veja que quem conseguiu comprar no rompimento onde está ali a flecha verde teve condição muito forte de ganho no dólar neste dia, né? Bom, agora nós vemos no gráfico de 5 minutos que ele está fechado abaixo, mas a média está já inclinada para baixo de 17, mas ainda não passou para baixo da de 34. Então, por enquanto, ainda não é assim um sinal claro de queda, né? Se por acaso amanhã ele romper essa mínima que foi de 3265,50, né, vai cair
bastante, pode ter um movimento forte de queda, né? Mas eu não estou acreditando que vai cair por enquanto, não. Vamos ver como que vai ser, né? No gráfico de 1 minuto, né, está para baixo, né, certo? No de 5 minutos está para cima ainda, no de 15 está meio que empatado, no de 60 está para baixo, né? Então, vamos ver como que vai ficar, né, o cenário político, econômico, essa parte do possível ataque terrorista lá na cidade francesa. Vamos ver como que os mercados vão se comportar com essas variáveis, com essas possibilidades, né? Bem, deixa eu comentar um negócio aqui sobre o mini índice, né? O mini índice hoje, ele fez aqui um movimento interessante, ó. Ele abriu o primeiro candle do dia, né? Caiu um pouco, voltou a subir, fez uma máxima aqui em 990, que foi 15 pontos só acima da máxima do primeiro candle do dia. Voltou a cair, certo? Subiu novamente, voltou a cair, subiu novamente, e aí este candle aqui chegou em 56 mil pontos, certo? Só que 56 mil pontos rompeu, né, a máxima desses candles anteriores, né? Entretanto, não deslanchou. A hora que rompeu isso aqui, era para ter ido embora, né? Veja que não fez isso, né? E este candle preto aqui, esse candle negativo, né, ele abriu já bem, o preço de abertura dele foi bem abaixo do preço de fechamento aqui deste essa máxima deste candle anterior, né? Então veja que aqui, né, ou na perda desta mínima deste candle, ou na perda da mínima destes três candles aqui, que foi a mesma, né, aqui era uma oportunidade única para ganhar bastante dinheiro, né? Veja que fez um movimento forte aqui, né? Se pegar desse preço de abertura até essa mínima, né, foram 340 pontos aproximadamente, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Quando tem essas oportunidades assim, ó, né, você tem que, como diz no popular, tem que descer a lenha mesmo. Pegar e fazer nesse caso aqui, uma venda expressiva, né, com a quantidade maior de contratos, né, para que você tenha um lucro considerável, né? Veja que quem vendeu aqui nessa região dessa máxima aqui, ó, e colocou stop curtinho aqui na máxima desse candle anterior, não correu risco, né, e teve um resultado bem satisfatório, né? Então, é difícil, né, a gente dizer quanto que é uma quantidade grande, porque cada investidor tem o seu capital, né, que pode operar day trade, né? Então, mas é aquele negócio, se você está acostumado a operar 2 contratos, 3 mini contratos, né, opera num momento desse aí com 5, com 10, né? Aqueles que operam com 10, entra com 20, com 25, não sei, aí fica de cada um. Mas é oportunidade para ganhar. Agora, o que não se pode confundir, né, é que nesse movimento você tem que sair rápido, não vai achar que vai cair com tudo, porque a tendência era de alta. Esse trade foi contra a tendência, né? Então veja, a média acima da de 34 períodos, o valor de ajuste anterior bem abaixo do valor de cotação.
Então esse aqui era uma oportunidade para entrar, fazer o dinheiro rapidamente, com bastante contrato e sair, né? Porque veja que depois ele voltou a subir, né? Se segurou na média de 34, voltou a subir, caiu novamente aqui, se segurou, foi de novo, né, no seu movimento de alta, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Quando tem essas oportunidades assim de alta ou baixa, que são bem assim claros, né? Entrar com a quantidade de contratos maior para que tenha um trade que seja bem lucrativo, né? Bem, era isso que eu queria falar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Avalie ele aí no nosso canal do YouTube. Aproveito também para pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, né, para prestigiar o nosso trabalho, para receber dicas, sugestões, avisos de novos vídeos, né, postados, né, certo? Falem para os seus amigos para acessar também, né? Vamos difundir o conhecimento, né? E aproveitem para visitar lá o nosso site www.planetadaytrade.com, né? E amanhã vamos operar com inteligência, sabedoria, prudência. Não vamos nos esquecer que amanhã é sexta-feira, um dia mais complicado de se operar, né? E um abraço a todos. Que Deus abençoe cada um abundantemente, em nome de Jesus. Tchau, pessoal.